Então, prazer, eu sou Bárbara Antunes, tenho 32 anos, sou arquiteta, tenho um escritório aqui em Belo Horizonte, tenho uma equipe também, meu escritório fica no Castelo, também sou mentora para arquitetos. Hoje também compartilho da minha experiência com outros profissionais e hoje a gente vai bater um papo sobre as tendências de Milão, que eu estive lá agora em abril e que a gente vai trazer hoje aqui para vocês também se inspirarem, conhecerem e poderem aplicar no projeto de vocês. Alguém já foi para essa feira de Milão? Não. Alguém tem vontade de ir? Acho que é o sonho de todo arquiteto, né? Também era um sonho em ir conhecer e eu confesso que vale muito a pena. É muito interessante, a nossa cabeça pipoca de ideias, sabe? A gente respira arquitetura, respira design, então eu acho que é super legal e também como profissional a gente também ganha uma experiência muito grande com isso. Então, na verdade, quando acontece o Insalone, que é no Salão del Mobile, é uma feira enorme, né? É a maior feira de arquitetura do mundo e ao mesmo tempo acontece também o Furiosalone, que é as lojas, né, na rua mesmo de Milão, na Itália, tem lançamentos de tendências, lançamentos de produtos, de showroom, e aí eles abrem as portas para os profissionais conhecerem. Então acontecem esses dois eventos ao mesmo tempo. Eu acabei fazendo o inverso do sentido que normalmente os profissionais fazem. Muitos dos profissionais conhecem primeiro a feira e depois vão para o Furiosalone. E eu fiz ao contrário. Achei que foi muito válido, então fica aí a dica para quem quiser ir e fazer dessa forma. Porque eu vejo, a cidade é muito cheia, sabe? Muito, muito, muito cheia. E aí a feira fica muito cheia nos primeiros dias. Então foi muito interessante ter feito esse inverso. Eu fui primeiro nas lojas, até mesmo para quem não conhece Milão, você vai conhecendo a cidade e vai entrando em loja. Então é super gostoso essa vivência, sabe? E depois eu fui para a feira. Para quem tem vontade de ir, eu recomendo ir de 4 a 5 dias, ter de 1 dia e meio a 2 no Furiosalone e a mesma quantidade mais ou menos para a feira. Acho que é super válido e se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a feira, podem me perguntar. Bom, nós vamos falar então de móveis e de marcenaria e vamos começar então com a parte de móveis. A maior tendência que todo lugar que você via era vidro, de diversas formas, trazendo uma versatilidade, cores, texturas enorme em tudo. Então o vidro se destaca muito, a gente já usa muito, mas está usando ainda mais. É uma tendência, eu vejo que as coisas que são lançadas lá fora acabam demorando mais para chegar aqui, né? Então acaba que para o fim do ano, para o ano que vem, que a gente já vai trazer essas tendências para os nossos projetos. Então, querendo ou não, a gente antecipar isso e já conseguir aplicar isso hoje nos nossos projetos, a gente, querendo ou não, trabalha com tendências, né? Então é sempre bom a gente estar bem ativo a isso. Então vocês podem ver alguns ambientes que tem muito o uso do vidro, tanto assim como cristaleira ou em algum móvel, divisórias de ambientes, mesas de vidro. Então mesas assim, ó, como aqui tá nesse ambiente, tá usando muito. Ali lá no fundo, ó, aqui vocês conseguem ver um aparador. Ele é tão discreto, então o vidro traz essa fluidez, essa transparência para o ambiente. Os pés de móveis, então também que dá essa leveza para a peça, dando essa ideia de flutuante. Até em cama. Olha para vocês verem que surreal, assim, né? A opção de variedades que a gente consegue usar. Então aqui deu totalmente essa ideia de cama flutuante, mas há vidros como base. Aqui também em mesinhas de cabeceira, além do vidro translúcido, transparente mesmo, lá estava usando muito os vidros com texturas, sabe? Que eles chamam de... me fugiu o nome.
Vou lembrar, eu falo para vocês. Cerâmicos, vidros cerâmicos. E aí eles têm várias texturas. Uma delas é o marmorizado, que também é uma outra tendência que eu vou trazer aqui para vocês. E aí tem de diversas formas, como pedras, dando aquele efeito de pedras naturais. Então tem muito, tá usando muito e a gente pode abusar disso com certeza. Em closets também, então divisórias, olha, tanto na vertical, não só como prateleiras, que a gente vê mais, né? Mas também como divisórias, o vidro, trazendo até a divisão de ambientes do quarto, deixar um closet mais aberto. Então basta a gente abusar aí da criatividade, que lá tem muitas opções para a gente ver. Aqui também, como eu comentei, ó, no closet, mais como prateleiras, né, diferente da outra foto que eu comentei. Ali como tanto portas de vidro, não só, eu vejo que aqui a gente acaba usando muito o vidro reflecta, né, em closet. E lá tem usado muito o transparente e até com tecido no fundo do armário. Eu vou trazer outras fotos. Então eles colocam o tecido, tanto couro, linho dentro do armário com as portas transparentes e menos o uso do reflecta, sabe? Então ali vocês podem ver que as prateleiras estão de vidro, mas também as portas. E olha o modelo da porta, é diferente a abertura, tá vendo? Como se fosse uma porta camarão ali abrindo de forma diferente. Então eles trazem muitas soluções de marcenaria também muito inteligentes. Opções de mesa também, de centro com composições e vidro também. Olha, mais opções de vidro. Então vocês vão ver que vai ter diversas fotos para vocês poderem ver a variedade de formas de aplicar mesmo o vidro. Então como base de mesa de jantar, mesinhas de canto ali, ou de apoio ali numa composição de mesas de centro. Ali no fundo é uma mesa de centro junto com o fundo, o vidro em cima e a base com pedra, também o marmorizado que eu comentei com vocês. Diversos tipos de vidro também, texturas. Então com essa mesa aqui, inclusive, ela tem a base toda de metal, onde traz esse desenho tipo de estrela. E o tom desse vidro era um champanhe meio café, bem bonito e diferente. Outra forma de círculos, né? E essa base que traz essa brincadeira, então super diferente. Mesinhas, olha, junto com a marcenaria, vamos dizer assim, um tampo de madeira e a base de vidro que encaixa ali no sofá. Então diversas opções mesmo. Legal, né? Olha, mesas também, de novo, ó, de centro, com a textura do vidro diferente, os vidros coloridos também, para fazer essa composição de mesinha de centro, ó. Mesas de jantar com formas orgânicas. Uma das outras coisas que eu vou falar é sobre as curvas. Então a gente já vê isso muito no nosso mobiliário, já tem um tempo que os móveis já vêm com essas formas mais leves, mais fluidas e que continua muito em alta, não só nos móveis, mas nos ambientes também, as paredes mais curvas, sabe? Então a gente pode abusar dessas formas mais orgânicas, olha. Tá vendo que o pendente conversa com o desenho ali da mesa, então as curvas também se conversam junto com o mobiliário e o vidro trazendo essa transparência e leveza. Estante de vidro, então tem muita formas de se aplicar o vidro. Aqui tá junto com a serralheria, tipo no closet que eu mostrei vocês, eles trouxeram para uma estante. Aqui um outro formato todo em vidro, ó, trazendo essas formas diagonais também. Aqui já é algo mais padrão dentro do que a gente já vê aqui no nosso mercado, né? Com essas prateleiras vazadas, mas com a porta de vidro e novamente transparente, tá vendo? E menos o uso do vidro reflecta. Outro item são as curvas, né? Como eu conversei com vocês. Não só no mobiliário, mas em si em tudo, nos ambientes de forma geral. Então, traz esse movimento, essa fluidez para o espaço e não ter tantas linhas retas. Então, a gente pode continuar com essa tendência que vai persistir aí por mais
tempo. Então, tanto poltrona, sofás, mesa, estante, tudo que for mais orgânico, que traz essa fluidez. Vocês podem ver aqui poltronas de diversas formas, que até abraça mais a gente, né? Quando a gente senta numa poltrona que é mais redondinha, abraça mais, acolhe. Então, vejo também que é uma forma de trazer mais conforto para as pessoas. Então, a gente pode pensar mais também no bem-estar dessa forma. Não só com as linhas curvas, mas sabe quando você bate o olho naquele sofá e ele fala, ai, que sofá confortável, que gostoso, que te abraça, exatamente, que te chama para sentar. Então, eles trazem como se fossem esses gomos, tá vendo? Que parece fofinho, bem confortável. Então, os móveis trazem muito essa leitura. Não tem quina, exatamente. Então, fica menos perigoso para quem tem criança, né? Pensando no uso do dia a dia e não só na estética, né? Então, aqui, composições de mesa, o sofá, tá vendo? Ele não é tão orgânico, mas as formas, os cantos são mais arredondados. Esse daqui eu vou comentar sobre uma das tendências, quanto à questão da estampa, da textura ser maior, os tecidos serem bem texturizados. E aí aqui vocês podem ver, esse vídeo em específico é da Fendi. Lá acaba que muitas das grandes marcas de luxo, traz essa linha de home, né, de casa, e aí eles acabam trazendo a própria logo mesmo da marca, trazendo aí para os tecidos e criando esse design de casa mais diferente. Então, tá vendo? Ó, vocês conseguem ver que quando eu der o zoom, ó, é bem o Fzinho da Fendi, a marca registrada. Aqui vocês podem ver também outros sofás, então são móveis que a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, na Casa Liz, com essas linhas, com essas curvas, e que a gente já consegue usar nos nossos projetos. Olha, mais ambientes de mesas, com os sofás mais curvos. Eu vi também, a gente tenta trazer de um tempo para cá braços de sofá mais slims, mas também tem usado muito os braços, mas com os cantos mais arredondados. Tipo aqui, ó, tá vendo que tem o braço, mas não é tão slim, mas o conforto, você olha para o sofá, você não vê que é aquele trambolho, sabe? Como era antigamente. Então, mesmo que tenha os braços, com as linhas orgânicas mais arredondadas, traz esse conforto e suavidez. Aqui como cabeceira de cama também, ó. Então, trazendo essas curvas, essas formas. As cores também. Aqui, mobiliário com design diferente, que mistura materiais. Olha, mais opções. Você olha para um sofá desses e fala, ai, que sofá delícia, gostoso para chegar em casa, né, e deitar. Essa é a sensação. Esses gomos também, então tem muito desenho de peças diferentes, mas sempre remetendo às curvas. Aqui também, ó, trazendo essa leveza que parece que o sofá está flutuando, né? E tem o braço, o encosto aqui diferenciado. Vocês podem observar tanto a paleta de cores, que eu vou falar mais à frente, mas vocês podem ver que a paleta de cores mais neutra, mais palha, tá usando menos cinza. Então, os tons mais naturais veio para ficar mesmo, para trazer, para acolher mais as pessoas em casa. Madeira também é muito presente. Mesas de jantar, ó, então com formas também orgânicas, redondas, ovais, também com tampos de marmorizados, né? Então a gente consegue ver essas texturas, mas sempre com os ambientes mais neutros e mais cleans, tá vendo? Tem as texturas que eu vou falar das pedras, que tem essa brincadeira aí da cor também. Outras formas, ó, tanto composições de mesinhas de centro, escrivaninha ou penteadeira, ó, com uma forma mais diferente, inusitada, mas até o puff, olha, arredondado, que traz essa forma mais de acolhimento, de aconchego. Muitas composições de mesinhas assim, com alturas diferentes, também redondas, e poder brincar com as cores. Aqui essa ideia de mesa, ó, que tem esse chanfro, que traz essa ideia do tampo tá mais flutuante. Então são formas, coisas que a gente consegue fazer
ou até na marcenaria, né, quando a gente estiver fazendo um projeto, que são ideias para trazer essa leveza, como que o móvel estivesse dando essa fluidez e está flutuando. Outros mobiliários, ó, também com formas mais cilíndricas, os tons também terrosos, que eu vou falar mais à frente. Mas estão conseguindo ver uma semelhança em tudo, assim? Sobre os tecidos, então, texturas grandes, marcantes e cores, tons claros e terrosos também. Eu vejo que é uma tendência que a gente pode sim usar nos nossos projetos, que a gente vai ser bem assertivo, não só por ser cores mais neutras, que casa com tudo, que é mais atemporal, mas sim tá usando muito, deixa o ambiente mais harmonioso, mais elegante. Então eu vejo que a gente consegue pontuar cores, né? Não é aquela questão de ficar trocando de casa toda vez, porque não é isso que os nossos clientes buscam, né? Então, observem como a trama das texturas estão grandes. O bouclé, por exemplo, tem usado ainda, mas perdeu um pouco o seu lugar. Então, a gente pode estar usando mais as tramas, tipo um linhão, sabe? Essas texturas, essas tramas maiores, e não tanto o bouclé, porque teve uma época que só tinha buquê, né? Todo lugar que você ia, você só via bouclé. Então, agora ele tem perdido um pouco o lugar e tem chegado a essas tramas maiores. E aí, tanto em tapetes, quanto nos sofás, em mantas também, essas tramas grandes. Olha para vocês verem nessa outra aqui, como que a trama do tapete está bem grande, bem ressalto, assim. Aqui, tanto nos sofás, olha, são tons claros, mas com texturas diferentes, nos 3 vídeos. A composição junto com o couro também, como que tem combinado muito. Deixa eu dar play aqui de novo para vocês conseguirem ver. Olha o tapete aqui também, ó. Tanto o sofá com essa trama maior, num tom tipo off-white, e o tapete nessa tom sobre tom, ó, com a textura bem grande também. Realmente a sensação de ser fofinho. De fofinho, de conforto, né? Então é super legal. Eu vejo que as linhas retas meio que sumiram e pensando mais nesse conforto. O próprio móvel fala por si só. Você não precisa meio que experimentar para ver se é confortável. Ele só a cara dele já fala, ai, que sofá gostoso, confortável. É a mesma coisa pisar nesse tapete descalço, dá essa sensação de, ai, que gostoso pisar descalço. Né? Então, as texturas grandes trazem isso, essa sensação de mais conforto, de mais fluidez. Aqui, mais algumas tramas, por exemplo, nessa cadeira, que é de área externa, que a gente usa muito, aqui na Casa Lisa, inclusive, tem muito corda náutica, né? Esses móveis de área externa, mas olha como que o tamanho das tramas também nas cadeiras, tanto o mobiliário interno quanto externo, também aparece muito. Tá vendo? Aqui, tipo, essa textura bem grande, como se fosse um zoom de uma textura, né? Bem ampliada, assim. Vocês gostam? Vocês acham bonito? Também acho. Como? Começando a gostar. Eu acho bem bonito. Acho elegante. Não muito valor. Aham. Os cozinhos assim mais clarinhos é bem legal, mas quando você fala de estampa, na verdade não é bem estampa, né? É a textura, exatamente. É a textura. Por exemplo, aqui é uma trama maior de um linho, como se fosse um linhão, assim. Que às vezes a gente via mais só em almofadas, por exemplo. Tá no próprio tecido do sofá, que é uma peça de grande destaque. E... Oi? Não, pode comentar, é pra isso mesmo, a gente... Eu vou mostrar mais à frente, junto com a marcenaria, tanto couro, as gavetas revestidas de couro, o fundo do armário com tecido de linho. Exatamente, para realçar. E aí é onde que o vidro também transparente realça esse tecido lá dentro, né? Então, uma tendência combina com a outra, para uma realçar a outra, né? Sim, que a gente consegue usar. E o custo também, né? Porque eu vejo que a nossa maior dificuldade aqui é a mão de obra.
Lá, a marcenaria, então, é impecável, gente. Eu nunca vi uma marcenaria tão perfeita. Você não acha defeito. Você pode procurar, mas você não acha. A marcenaria italiana é perfeita. Essa é a palavra, perfeita. Olha aqui, mais outras tramas também, olha. Assim já me incomoda, parece que passa. Por conta das pintinhas, né? Eu acho que é muita informação. Mais marcado. É uma trama mais marcada. Mas é a mesma ideia do... E você concorda que, por exemplo, dependendo do tipo de família, faz muito sentido, por conta, às vezes, de ter criança, cachorro, não realça sujeira. Então, a gente tem que pensar nisso tudo também. Então, além de estar usando, é uma tendência, é um ponto positivo para determinados clientes, né? Então, olha que bonito, é um sofá liso, no tom de azul, neutro, né? E que foi composto com um sofá com essa trama maior. Aqui, a gente, no início do vídeo, ó, é um tapete mais liso, mais neutro, e aí chamou mais atenção no sofá. Texturas, ó, de tapetes. E tons claros, como eu falei, né? Terrosos. Então, tinha muitos ambientes coloridos também? Tinha. Mas quando era colorido, era muito colorido, sabe? Exagerado. Então, eu vejo que assim é uma forma muito mais atemporal. E aí a gente consegue, por exemplo, nessa foto aqui que tinha o sofá. O sofá em azul é um tom mais neutro, mais elegante, que combina com tudo, né? Então, eu vejo que a gente pode estar conseguindo equilibrar dessa forma. O couro caramelo, muito, muito, muito usado. Eu acho que fica chique, fica elegante, né? E combina, é uma peça neutra. Então, a gente consegue combinar um caramelo com azul, caramelo com verde, né? E assim por diante. Os tons claros, igual vocês estão vendo, de forma geral. E aí as formas, as curvas, as texturas estão em todos os lugares. Em tudo vocês viam, eu vi essas coisas. Cabeceiras de cama também com essas curvas, com essas ondas. Um ambiente como um todo, ó, cheio de todos esses elementos que eu já falei. Os tons terrosos, as curvas, os mobiliários, os tons, as tramas. Outra tendência, pedra natural. Muito marmorizado, muito, mas muito, muito mesmo. Mas é legal que eles conseguem equilibrar com a madeira, com outros tons. E mesmo tendo muita pedra, tem umas outras fotos, inclusive com cores. Pedras verdes, cozinha com mármores verdes, sabe? Mas mesmo assim não ficava cansativo, porque eles equilibravam com outros tons mais neutros, mais texturas lisas, sabe? A composição, e ficava bonito, ficava chique. Então, marmorizados tanto em mesas de centro, mesas de canto, mesas de jantar. Aqui, por exemplo, ó, e aqui não são pedras, é o vidro cerâmico, só que com textura do mármore. Chique, né? Olha como que destacou esse rack aqui como um todo. E aqui tem tudo que a gente está conversando, ó, a madeira marmorizada, a textura grande no tapete, tá vendo? A textura do couro aqui também, só que verde. Então, são várias tendências que eu comentei que tá no mesmo lugar, mas que tá sofisticado. E olha a quantidade de texturas diferentes. Texturas diferentes. Tramas, olha, o tapete tem trama, o puff tem essa trama do couro e do entrelaçado, aí o marmorizado no fundo, mas mesmo assim não ficou exagerado. Tudo era marcenaria ou era revestimento? Marcenaria. Também com esse ripado assim, né, trazendo esse movimento. Então tem muita coisa, mas ao mesmo tempo... Ficou harmônico. Ficou harmônico. Exatamente. E esse rack e essa mesa é vidro cerâmico, não a pedra. Mas esse vidro cerâmico eu não vi. Eu também não. Isso.
Lá não é como se fosse película. Aqui a gente vê mais como se fosse uma película, né? Lá não, lá é como se fosse um vidro estampado mesmo. Vamos ver como que vai ser quando chegar aqui em questão de custo, essas coisas, né? Aqui então vocês podem ver aquela mesa que inicialmente eu trouxe uma foto falando do vidro, na parte de baixo o marmorizado e aí de outros tons, tá vendo? Aqui mesa de jantar, gente, inclusive com o base de mármore, tudo em pedra, muito trabalhado, né? E, nossa, é tudo chiquérrimo. Encanta, como dizia minha mãe, dá vontade de chegar em casa e trocar a casa inteira. De tanta coisa bonita. Tanto isso, né? Depois ficou um varandão. É, mas de outra forma, mais refinada, a forma, né? Que deu uma repaginada e que hoje está sendo usado de novo. Aqui também, olha, quando eu falo muito marmorizado, olha o chão, inclusive, tá com a mesma textura. Muito marmorizado. Inclusive em marcenaria. Então aqui, ó, essa frente toda aqui desse armário é pedra. O frontão aqui é pedra, a bancada com curva, fazendo esse ripado na curva é pedra. Então os materiais naturais estão usando muito. Aqui é um fundo de uma estante que tem essa possibilidade da marcenaria inteligente, que eu vou falar mais à frente, mas que também o fundo é marmorizado. Então, muito marmorizado. Vocês usam muito marmorizado nos projetos? Mas não uso pedra, só tem versos, né? São mais fininhos, facilita. É, lá é muito pesado. Então, para fixação, né, dificulta, até por conta da mão de obra mesmo. Aí a gente acaba usando mais até porcelanatos. Sim, sim. Também a gente tem como tem uma gama de materiais aí que a gente pode estar trabalhando. Aqui, ó, inclusive, a ilha toda, todos os armários, todas as frentes eram de pedra e de marmorizado. Mas aí então, para essa pedra é aquela com a espessura mais fina, né? Ou não? Ou lá já... Depende. Essa daqui tinha espessura mais ou menos de 1,2. Mais ou menos assim. É pesado. Mas aí que tá. As corrediças, lá usa muito Blum, que tem aqui. Mas tudo funciona muito bem. Como eu falei, o acabamento é impecável. Mas a corrediça, as dobradiças, eu até olhava a marca e tinha Blum lá. Então, Blum é uma marca que a gente tem que é muito confiável para esses tipos. Não só para o dia a dia, para atender a longo prazo, uma boa marcenaria, mas também esse tipo de solução que é mais pesada. Porque não adianta nada a gente fazer algo que a gente quer usar no projeto e não funciona. Aí o marceneiro vai virar e falar, não, isso não dá para usar. Lógico que tem um custo mais agregado, mas que a longo prazo vale muito a pena. Então lá eles usam Blum. E aqui, inclusive na Casa Liz tem, a gente consegue especificar a ferragem da Blum na nossa marcenaria. Nessa parte de baixo da cozinha, qual material? Esse mais escuro? Na primeira... Aqui? Marcenaria. Marcenaria. Parece uma ardosa, né? É uma textura diferente, mas é marcenaria. Foi casado aqui também, ó, tá vendo? O restante do armário. Mas dá tipo um aço cortem, né? Mas não tão enferrujado assim, mas era marcenaria. Olha aí as pedras coloridas, pedras verdes, gente, o que tinha de pedra verde, olha, tanto no tampo, quanto nessa rodobanca, quanto atrás na cristaleira. E aí o tom do armário era mais neutro, tá vendo? E as portas, de novo, transparente de vidro, ó. Aqui é granito, ó, só que com acabamento escovado. Então é uma tendência que eu vejo que eu, por exemplo, tenho usado muito mais. Eu tenho usado muito pouco bancadas polidas. E lá também tinha muitas opções no acabamento escovado.
e é um granito. Então a gente consegue sim fazer uma composição legal, mesmo com o granito, que é uma pedra mais em conta, pensando no custo, e com o acabamento escovado tá mais moderno e atual. Aqui é muito interessante que na marcenaria eles iluminam muito essa parte de baixo da bancada e o rodapé, e não só às vezes no rodapé, entre a marcenaria e a pedra ali, sabe? Dá mais leveza, assim, tanto para a pedra quanto para o armário. Então eles usam muito a iluminação aqui entre a bancada e o armário. Bárbara, essa terceira foto aí, eu fiquei curiosa, você falou que é uma madeira? É um tampo de madeira. Essa foto é a mesma dessa, só que esse é o detalhe. Nossa. Olha lá. Essa bancada aqui, ó, essa é essa. Parece um tapetinho, né? É, aqui sim. Aqui sim. Mas a madeira que eu tô assim. Os veios bem certinhos, bem... Aqui então algumas soluções e algumas cozinhas, como vocês podem ver, a presença novamente de muito marmorizado. Lá eles usam muito a madeira mais escura. Foram poucos ambientes que eu vi com a madeira mais clara. Mas isso é uma tendência mais italiana mesmo, não tanto brasileira, da madeira mais escura. Mas mesmo assim, olha, essa primeira aqui, por exemplo, fica uma composição bem charmosa. A pedra é muito marcada, os veios é bem demarcados, não são sutis. E mesmo assim fica bonito. Aqui, ó, vocês podem ver um ripado. Mas está no detalhe e não muito, como já foi usado. Tá vendo? Esse aqui é vazado? Os móveis ocultos também, lá eles escondem tudo, geladeira, lava-louça. Você não vê quase eletrodoméstico nenhum. É tudo oculto e escondido. Formas de abertura também, olha, de guarda-roupa. O trilho, a porta solta do armário, né? Então não é uma porta de correr padrão, igual a gente vê, ela sai como se ela saísse do armário e corresse, como se o trilho estendesse e corresse. Elas ficam niveladas, né? Exatamente, não tem essa profundidade e sensor também, as portas iluminadas. E sempre a iluminação lá, né? Em tudo, tem muita iluminação, eles usam muito a iluminação. Aqui outras soluções, ó. Aqui é um tom de madeira um pouco mais clara, tá vendo? Então essas portas escamoteáveis, que é a que vocês abrem e elas recolhem, os 3 exemplos tem, olha. Por conta dessa ideia de ser tudo mais oculto e virar um grande painel. Então, alguns são com puxadores, como por exemplo esse daqui. Uma outra solução que eles usam, essas mesas que se estendem, se ampliam, tanto para mesa de jantar, quanto, por exemplo, aqui, que é como se fosse um bar. Então, é um móvel fechado, e aí você tem como, para não ter as portas abertas no meio do caminho, elas se recolhem, que é essa porta escamoteável, e aí você tem como ampliar essa bancada, preparar ali um drink e voltar com ela para o lugar. Olha lá. E tudo fica firme, tá? Nada fica bambu, frouxo. E aí você tem uma grande bancada lá. Então, eles trazem muito essas soluções criativas. A madeira, como vocês podem ver, mais marcada. E aqui, aquele painel, ó, que fica como se fosse um painel e que é essa porta como se fosse camarão e ela escamoteia, fechando ali, virando um grande painel marmorizado com a pedra no fundo e iluminado, ó. E não é nada automático, tá? Essa porta ela tem um puxador? Não. É como se fosse um feche-toque que você toca no meio, olha eu lá dobrando, eu clico, aí ela meio que abre, aí ela não é automática, ela vem pela própria corrediça, que é boa, aí ela recolhe, aí você tem que acabar de fechar e colocar ela lá no lugar. Ela tem uma amortecedor. Isso, olha lá, que ela fica até ali.
Aí ali eu tenho que empurrar e colocar ela para dentro. Outras soluções, modelos de, tá vendo, ó, bem rente, sem aqueles desníveis de marcenaria com pedra, então traz esse alinhamento, uma uniforme, né, mais uniforme, mais monocromático também. Vocês vão ver, vai ter outras fotos. Tá vendo que a cor da bancada é a mesma do armário? Então cria essa forma bem uniforme, bem monocromática, como se fosse um look mesmo, trazendo para as peças de decoração. Tipos de puxadores diferentes, ó, abrindo por baixo aqui, de alturas diferentes, estão vendo? Liso. Exatamente. Soluções, olha, de lavanderia com dispensa, que eu vejo que é um cantinho que a gente usa tanto, né? E... E aí, uma coisa que eu uso muito aqui é essa questão de levantar a máquina para ficar mais fácil. Então, lugares para roupa suja e roupa limpa. As curvas, novamente, mesmo aqui, olha, dentro da despensa, a parte curva ali das prateleiras para facilitar também. Aquilo aqui é uma porta de lavar, que você falou que usava roupa suja, roupa limpa? É uma porta inteiriça com os buracos, e lá dentro tem as divisórias. Então fica parecendo como uma coisa única, mas é uma porta. Até pela praticidade mesmo de pensa, você abre 4 ali, então você abre uma só e tipo cestos dentro. O vidro novamente, olha, e aqui é como se ele tivesse essa textura mais embaçada, sabe? Não é o nosso jateado, não. É um pouco diferente. Você passa a mão, ele tem uma leve texturinha, sabe? Ele não é um vidro liso. Então, aquela cozinha que eu mostrei, olha como que o marmorizado é muito marcado. E com a madeira escura. Aqui, ó, é um espelho. Também a forma como ele é recortado e é um armário dentro. Então, ele abre em 2 partes. E as prateleirinhas de vidro também, vocês viram? Sim? Olha lá. Então são soluções de bancada. Essa bancada curva. Sim. Em cima do móvel, né? Isso. Um pouco de custo. Exatamente. Eu já usei isso numa clínica. Uma clínica de harmonização, até por conta do custo em si da obra, em vez de usar bancadas nos consultórios de tudo de pedra, a gente fez a marcenaria e essa bancada sobreposta mesmo à marcenaria, sabe? Que aí fica como se fosse uma área molhada e colocamos a cuba assim de sobrepor. Aqui, ó, mais uma ideia de extensão de bancada de refeição rápida, ó, que também se sustenta, que funciona e com essas formas de, até para espaços, né, otimizar espaços, pensando na marcenaria inteligente. Olha lá que interessante. E tudo da mesma cor, tá vendo? Bancada com os armários, bem monocromático. Ou muito, bem opostos, né? Vocês estão reparando. Ou é muito monocromático, toda da mesma paleta, ou é bem marcante, bem em destaque. Aqui mais algumas soluções, deixa eu carregar, de marcenaria. Essa mesa aqui no centro, ela se desloca, aí eu fico pensando, vai a gente fazer isso aqui? Mas olha que interessante para a gente criar formas de uso na casa. Eu vou receber mais pessoas, eu abro mais. É só para eu e meu esposo tomar um café, eu não preciso de abrir, mas eu consigo ampliar a quantidade de assentos. Isso aqui também eu achei super legal, porque às vezes a gente não sabe onde colocar papel e os clientes querem colocar papel toalha e aí fica aquele bloco lá pendurado. Eles têm usado muitos acessórios, tá? Vão ter mais fotos com outros acessórios, mas eles colocaram como se fosse um porta-tempero. E aí eles colocaram, achei bem prático também, porque você abre ali, já puxa o papel, não tem aquela coisa de pegar molhado, né? Com a mão molhada. Então acho que funciona. Você vê poeira também, né?
fica mais limpo, higiênico. E aqui o brise, eu uso muito nos meus projetos. Ali era dividindo um espaço de sala, mas também uma área de banheiro, então eles usaram para separação de ambiente. E aqui está num tom de madeira mais claro, mas vocês podem ver que a maior parte está com os tons mais escuros, né? Aqui também, olha como que a madeira é bem escura. Isso é uma característica italiana. Aí, novamente, a questão do monocromático, como eu comentei, ó. E aí eles usam lâmina sinterizada e da mesma cor repete os armários. Aí aqui, quando tem esses recortes aqui, é onde eles colocam iluminação. Então sempre dão esse acabamento. O vidro, novamente, ó, vocês conseguem ver todas as tendências que eu falei repetidamente em vários ambientes e diversas formas. Soluções criativas, assim, pensando na praticidade de uma ilha com bancada. Os tons mais neutros aqui. Uma coisa que eu já venho usando e que lá eu vi muito, testeira de pedra não se usa mais, é só fininho. Isso é bom porque reduz custo, né? A pedra fica bem mais em conta porque não tem aquela testeira da meia esquadria ali para fazer e deixa o ambiente mais slim. Então observem que todas as cozinhas, ó, é só a espessura da pedra. Desde o ano passado eu já venho usado muito isso e continua lá. É uma tendência que eles continuem e eu vejo que a gente pode estar usando. E para o cliente é ainda melhor, porque reduz o custo, então a gente deixa o ambiente mais slim e com um custo ainda melhor. Então, pacote completo para o cliente. Aqui, ó, por exemplo, é uma lava-louça. Então, tá vendo? Cada vez mais vocês não conseguem ver eletrodomésticos nas cozinhas. Então, geladeira é oculta, lava-louça é oculta. Ambientes mais cleans mesmo. E os acessórios, eu gostei muito lá que eles fazem diversos tipos. Esses acessórios que antigamente ficava tudo pendurado assim, eles repaginaram e trouxeram. Então aqui, por exemplo, eu vejo que é uma solução que às vezes a gente não sabe onde colocar um pano de prato, uma buchinha com detergente, ou não tem a opção de colocar o dosador. Eles fizeram um perfil embutido na parede e uma chapinha metálica que fizeram uma prateleira. Basicamente é isso, uma chapinha metálica, e fez o apoio tanto para pano de prato com o detergente e a buchinha. Aí aqui também para papel isofilme. Isso, são móveis, né? Como se fosse um encaixe assim. E esse perfil é como se fosse um U mesmo, embutido assim na parede, e que você encaixa esse... Exatamente. Então é bem funcional. Tem apoio para hortinha, para tablet. Aqui que daria também como se fosse para o papel toalha. Aqui estava com exemplo de papel alumínio, sabe? Isofilme também, porque aí até tinha aquelas gradezinhas assim para cortar, era assim. O tecido que eu comentei no fundo dos armários, ó. Então vem muito forte essa tendência do tecido junto com a marcenaria, tanto em closets, o linho e aí as portas de vidro. Aqui, por exemplo, ó, em ilhas com as gavetas em couro, olha lá como que fica super sofisticado. Eu não sei em questão de mão de obra como que vai ser isso, né? Mas é uma tendência que a gente pode estar vendo como aplicar isso nos nossos, como ela falou da questão do MDF que parece couro, né? A gente pode estar trazendo opções que a gente tem, mas para a nossa realidade, até por conta do custo, do perfil de cliente que a gente vai ter. Aqui o linho, olha, nas portas, tecido, mas nas portas. Não, a porta tem toda uma estrutura como se fosse marcenaria, tem um perfil metálico que trava, como se fosse um tecido tensionado. E a porta, você passava, era um tecido. Mas depende pro uso. Aqui, ô Denise, pede bateria, por favor, do notebook.
que tá acabando. Então aqui, ó, usado tanto nas gavetas, a frente era de marcenaria e o interno de couro, e aqui a porta de tecido. Tá vendo os perfis aqui? Então, assim, você não coloca a mão no tecido, né? Tem essa questão do puxador para você abrir, mas era tecido. A gente que tem muito essa mania de passar a mão em tudo, né? Era tecido. E aqui, ó, um outro closet. Esse fundo que vocês estão vendo meio alaranjado ali é couro caramelo, todo revestido de couro. E o perfil junto com a porta de vidro incolor. Olha lá, eu passo a mão lá no fundo, é couro. Um couro caramelo mais alaranjado e não tão fechado assim como da poltrona, sabe? Vou dar play aqui para vocês verem de novo. Perguntas? Dúvidas? Mas eu vejo que mesmo sendo uma tendência de lá, a gente consegue sim aplicar muito nos nossos projetos, e valorizar até mesmo para o cliente, isso... O papel de parede muito bem no tecido pode dar esse visual. Mais prático. E com custo também, né? A questão tudo também do profissional, do custo, da mão de obra. Então a gente consegue sim achar materiais semelhantes que vão dar um efeito estético parecido. Agora a iluminação é muito importante, né? Lá era tudo LED, né? Tudo LED. Muita coisa com sensor também, sabe? As portas com sensores para quando abrisse as portas, aí iluminava aquele lado do armário. Tudo muito iluminado. Mas uma coisa bacana também que você falou em questão da Chama a Denise pra mim, que eu tô acabando. É porque hoje a gente usa muito reflector. Então, reflector tem um custo mais caro, exatamente. E aí, trabalhando, né? Como você comentou, o fundo. Uma coisa vai valorizar a outra, né? As vidraçarias vão inverter, e agora o vidro incolor vai ser mais caro. Vidro verde, tá bem alto. Exatamente. O incolor é mais barato, então a gente consegue equilibrar esse custo, né? Do cliente. Beleza, vamos fazer os armários com vidro? Vamos, mas a gente pode usar o transparente. Só que tem essa questão do... tá sempre bem arrumado também, né? Que querendo ou não, o reflector traz essa nitidez tão clara igual o outro. Então depende do cliente. Depende da realidade do cliente. Exatamente. E encontrei com Denise lá, ela levou alguns profissionais e é onde eu quero chamar a Denise. Denise, por favor, para contar para vocês como que funciona esse programa de pontos, agradecer pelo convite de vir aqui. Maravilhoso, obrigada, viu, falar, querida? espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouco mais. Arrasou. Bom, primeiro eu quero agradecer o presente de todo mundo, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo, né? Casa Lia está aí sempre de portas abertas.